Hoje, nós estamos fazendo o nosso último encontro, né, do Caderno Clínico, que foi um projeto que a gente colocou em prática esse ano, que é um projeto que tinha como objetivo justamente promover esse intercâmbio de falas, escutas, né, entre nós, membros da escola, e aqueles que, de algum modo, se aproximaram da escola, estão participando das nossas atividades. O Caderno Clínico é uma atividade aberta, em que a gente tem a grande satisfação de receber a todos para esse debate, para essa conversa boa, né, sobre temas que envolvem a clínica psicanalítica, a teoria. E hoje, então, a gente está encerrando, né, com Helena de Castro Afonso, com o tema O Nome da Mãe, ou Quem Nasce Terezinha, Nunca Chega a Tereza. Eu gostei demais desse título, eu gostei muito do que Helena preparou para a gente, e é uma grande alegria, uma satisfação finalmente tê-la aqui, encerrando o nosso caderno clínico desse ano. Então, Helena, passo a palavra a você. Vai em frente. Obrigado. Obrigada a todos que estão aí. Eu optei por ler o texto, até conversei com a Abílio, né? Abílio, agradeço muito o convite, o apoio todo que você deu. Eu fiquei na dúvida se eu falaria ou se eu iria ler, mas eu achei que eu ia acabar me distraindo, porque eu sou boa nisso. E aí eu acho que fica mais objetivo fazer a leitura e depois a gente conversa, tá bom? Tá ótimo. E o texto depois a gente manda, a escola manda, quem quiser é só pedir. O nome da mãe, ou Quem Nasce Terezinha Nunca Chega a Tereza. Chamo-me Pedro, não por acaso. A vida inteira a mesma frase ecoou-me nos ouvidos. Se você tiver um pouco de dinheiro, invista em pedra. Foi sobre essa pedra que minha mãe construiu a sua igreja. No que não se enganava, com pedra estava de fato fazendo o melhor investimento possível em relação a quanto de sua falta podia ser preenchida por seu desejo de ter Pedro. No início eu também amava Pedro, até que o excesso de amor que sufocava me obrigou por instinto de equilíbrio a antipatizar subitamente com ele, tornando-o tão pesado para mim como pedra pendurada no pescoço. Trecho do capítulo 6 do livro Uma Temporada com Lacan, de Pierre Rey. O livro é o relato do percurso de análise que seu autor empreendeu com Lacan durante 10 anos. No capítulo intitulado Maiêutica, ele discorre sobre o quanto nos determina o peso do nome que marca nosso lugar na ordem simbólica. Nome que pode se tornar, como para ele, tão pesado como uma pedra pendurada no pescoço. E um pequeno nome, para o sujeito que carrega um nome no diminutivo, este também pode se constituir em pesado fardo, tal como uma pedra pendurada no pescoço, uma pedra da qual não se escapa mais até o fim de uma vida. Ela deveria receber um nome simples, Marilena. Esse nome é fictício. Assim teriam combinado seus pais antes que ela nascesse. Depois de conhecer aquela que era a terceira ou quarta filha, um bebê que quase sucumbiu a nascer enforcada no cordão umbilical, o pai foi à casa da sua mãe anunciar o nascimento. Lá teria surgido a ideia de homenagear aquela que pariu a moribunda, dando um nome composto ao bebê. Teria surgido a ideia porque essa história tem muitas versões, todas elas como as publicações do jornal sensacionalista, totalmente isentas de verdade. Uma delas seria descrita acima, que é a história de um pai que vai à casa da própria mãe e juntos decidem homenagear aquela que havia acabado de parir. Segundo essa versão, logo após a visita à mãe, o pai teria ido ao cartório fazer o registro da recém-nascida. No dia seguinte, o homem deu de presente à esposa, que se chamava Teresa, a certidão de nascimento com o nome Marilena Terezinha. Só bem mais tarde, a menina começou a descobrir o furo, a mentira dessa história. Precisamente ao completar 18 anos, quando precisou da certidão de nascimento para fazer um documento de identidade. Tendo 4 irmãos, somente a sua certidão de nascimento havia sumido da caixa de documentos que a mãe guardava com zelo em um armário destinado à papelada da família. Foi então com a mãe ao cartório, no centro da cidade, para solicitar uma cópia. E assim soube, enfim, que havia sido registrada não pelo pai no dia em que nascera, mas exatamente 2 meses depois do seu nascimento. Constava ainda que a mãe tinha sido declarante. Portanto, nada da história que ela conhecia era verdadeiro.
Mas, afinal, qual o problema de alguém se chamar Marilena Terezinha? A psicanálise trabalha primordialmente com a escuta da palavra, e o nome próprio representa a percepção de si como ser único e como ser social. Com o nome próprio, dizemos sobre nossa identidade, nossa filiação e nossa história de vida. Para o sujeito na psicanálise, a escrita do nome próprio é da maior relevância. O escrito é o que faz liame entre os seres falantes e o coletivo. Há sempre uma leitura do inconsciente que nos habita. Há um ler-se que funda a verdade do sujeito. E assim esse nome próprio abre essa espécie de verdade, a única que nos é acessível, eliminando a discordância do saber e do ser nomeado. Emília Lobato, psicanalista. Desde muito cedo, ela adotou o primeiro nome e rejeitou o segundo prenome, ou o nome próprio, que para ela representava uma pedra, diminuta, porém pesada, Terezinha. Consta que, ainda bem pequena, avisou aos pais e irmãos, conta que bem pequena avisou aos pais e irmãos que somente atenderia quando fosse chamada pelo primeiro nome. E repetia: meu nome é Marilena. Para provocá-la, volta e meia os irmãos a chamavam pelo nome composto, e ela jamais atendia. Durante anos em análise, pouco conseguia dizer sobre aquela rejeição, apenas sabia que não gostava do nome e que nunca tinha conseguido aceitar. Muito pequena mesmo, no Natal, um vizinho se vestiu de Papai Noel e foi às casas da vizinhança entregar os presentes. O ritual começou, o Papai Noel, com sotaque estranho, ia tirando um a um os presentes do saco, chamando as crianças. Na vez dela, com o tal sotaque, ela lembra que ouviu Marilena Terezinha e pensou, naquele momento, esse nome não é meu. Há inúmeras Terezinhas e Terezinhas, com Z e com S, inclusive as santas. Terezinha, sim, é até nome de santo, mas a realidade não é bem esta. Santa Terezinha do Menino Jesus se chamava Marie-Françoise Thérèse Martin. Já Santa Teresa de Jesus não recebeu a alcunha no diminutivo de seu nome. E Teresa de Ávila nasceu Teresa Sanches de Cepeda e Arrumada. Marilena conta que não renega a santidade das santas, mas insiste que não há Santa Catarininha, nem Santa Heleninha, nem São Jorginho. Nem esses nomes todos são usados no diminutivo como nome próprio com registro em cartório. Olá, meu nome é Leidinha e sempre me sinto constrangida quando sou chamada ou apresentada a algum desconhecido, por ser no diminutivo. Gostaria de tirar unha, é possível? Pergunta a moça pelo site de um advogado que dá orientações gratuitas pela internet. Pois Marilena diz que, mais do que constrangida, sente-se envergonhada mesmo, com este nome, evitando tanto quanto possível que as pessoas descubram que ela o carrega. Inúmeras, a maioria mesmo das pessoas que convivem com ela há anos, sequer imaginam que carrega essa pedra. Quando, por qualquer motivo, preciso declarar meu nome completo, falo no tom de voz mais baixo possível. Escrevê-lo inteiro somente se for obrigatório. Havendo qualquer possibilidade, Terezinha é suprimido ou pelo menos abreviado. Na vida escolar, na universidade, consultórios médicos e laboratórios, levanto rapidamente e não olho para os lados quando sou chamada em voz alta. Na escola, talvez mais pela surpresa, havia uma gargalhada geral quando meu nome era dito em voz alta, na hora da chamada. Na universidade, fui ao departamento próprio pedir que tirassem o Terezinha da chamada. Fui orientada a falar com o diretor da faculdade, que concordou, desde que meu nome fosse registrado na lista de chamada com T, abreviado. No entanto, no diploma universitário, lá está ele. O patronímico, o nosso sobrenome, é o nome recebido da genealogia transmitido automaticamente do outro. Dele se espera que ele indexe uma existência, um pertencimento, independentemente de qualquer qualidade. Outra coisa é o prenome, o nosso nome próprio que se acrescenta ao patronímico. Ele não é transmitido automaticamente, pois inscreve uma escolha, e por isso é sempre o estigma do desejo do outro, um significado do outro,
que traz o rastro de seus sonhos e de suas expectativas. Marcélia Cogo, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Vitória. O prenome, ou seja, o nome próprio, é uma manifestação inconsciente do que os pais esperam dos filhos, seus sonhos e ideais projetados nesse filho. É certo que a história que foi contada analisando não era verdadeira. Além disso, somente foi contada após sua manifestação de que não atenderia mais ao ser chamada por seu nome composto. O que pode uma criança tão pequena ler desse desejo, dessas expectativas, em especial da mãe, lançadas sobre ela para tão cedo rejeitar essas expectativas? Bia, o nome que lhe demos será sempre a cicatriz primeira do teu destino. Caderno de um ausente, de João Anzanello Carrascosa. A mãe se chama Teresa, uma mulher, segundo as palavras de Marilena, forte e corajosa. Sobreviveu à morte de boa parte de sua família de origem e dizia que não podia mais perder ninguém. Assim cuidou dos filhos para que voassem, mas não para tão longe que seus olhos não pudessem alcançar. Foi também uma afetuosa e dedicada esposa e companheira para o marido, pai de Marilena. Sem palavras, mas por manifestações inconscientes, inclusive no ato de nomear, uma mãe transmite a cada um dos filhos o que espera deles. É como se a mãe do Pedro, Pierre Rey, dissesse: Pedro, tu és a minha pedra e sobre ela erguerei a minha igreja. Pedro sucumbiu ao peso dessa pedra. No livro, ele relata seu percurso de análise com Lacan e como tomou posse do seu próprio nome, fazendo de Pedro a pedra com que escreveria sua própria história. O nome próprio inscreve uma escolha, é sempre uma insígnia de um outro. Nome é marca aberta à leitura e está impresso na fala de qualquer sujeito. Um nome, qualquer nome, é sempre um osso, uma marca, a marca do outro no sujeito. É preciso renomear-se através da própria obra. Fase do nome próprio um próprio nome. Maria Teresa Palazzi Mazar, médica e psicanalista da Escola Lacaniana. Nesses anos de trabalho de análise, foi possível a Marilena simbolizar algo tão subjetivo como um nome. Leu no desejo da mãe que ela era a sua miniatura, a menina condenada a ser um diminutivo da mãe. Não quero ser uma Terezinha, alguém condenada a ser menor do que a minha própria mãe. Alguém que nunca poderá ser como aquela que a gerou, porque será sempre o diminutivo dela, diz Marinella. Marinella é ótimo. A Marinella está aí. Diz Marilena, e continua. Não sou uma pequena Teresa, um arremedo, uma miniatura daquela que deu origem ao nome. Não quero ser o resto de uma mãe, uma criança, a perene menininha da mamãe. Alguém condenado a não crescer, um não ser condenado a não fazer-se sujeito, diz a protagonista da nossa história clínica. Também não desejo ser maior do que a minha mãe, mas apenas uma mulher adulta inteira, nas palavras dela. Não uma continuação ou complemento dela, mas uma mulher que se orgulha da sua mãe e vê nela algo da mulher que ela própria quer se tornar. Tenho trabalhado muito esses anos todos para me tornar a mulher que eu desejo ser, e essa mulher não comporta carregar um nome diminutivo. Depois de alguns anos de análise, após conseguir articular o que a incomodava no nome, Marilena decidiu entrar na justiça e requerer a mudança do nome. Surpreendentemente ou não, ela quis tirar o diminutivo e não o nome todo. Vencida a ação, hoje seu nome é Marilena Teresa, filha de Teresa, que carrega em seu próprio nome o nome daquela que lhe deu a vida, mas que pode, como ela, ser uma mulher adulta. Não uma filhotinha de Teresa, frágil, quase sem respirar, quase sem vida, enforcada no laço de sangue e carne que a une à mãe. E quis seu nome Teresa grafado, assim, cravado também é ótimo, grafado assim mesmo com Z, como o nome da minha mãe, ela fala. Fazemos os nossos filhos e lhes damos nomes que podem amar ou execrar. Não escolhemos nossos pais, que por sua vez nos nomeiam disso ou daquilo, porque sem um nome não nos tornamos parte de alguma coisa. Ademais, podemos mudar nossos nomes. Roberto da Mata, antropólogo, Globo, 20 de maio de 2015. É isso.
Consegui fazer 20 minutos? Consegui, certinho, 15. Eu nem vi aqui, Helena, eu nem vi. Eu estava aqui tão, né, encantado aqui com a leitura e te acompanhando, ouvindo você e lendo junto, né, que eu gostei muito, muito desse texto. Essa questão do nome, de fato, não é uma questão qualquer. Eu te falei, né, da coincidência de, nesse dia, no dia de hoje, né, você trabalhar justamente a questão do nome próprio. Daqui a pouco a gente vai falar bastante disso também, né, na próxima. E então, assim, eu achei uma coincidência que não foi uma coincidência qualquer. Acho que não foi uma coincidência, né? Quer dizer, o que é a travessia de um nome numa análise, né? Você coloca aqui a questão do peso do nome, você fala do nome, né, nas suas diversas relações, né, com as versões da história, né? Quer dizer, a relação entre o nome e a ficção do sujeito. Você fala desse nome próprio como essa pedra, né? E essa pedra que pesa e essa pedra que é, ao mesmo tempo, digamos assim, essa pedra de fundação no sujeito. Não sei se você pode ver dessa maneira. E você traz a questão do estigma do desejo do outro, né? Que está, né, contida nesse nome, né? Como marca, né, do outro no nome próprio, né? Então você traz aqui um relato sobre uma travessia dessa questão do nome, a partir, né, de um olhar clínico, né, de um testemunho clínico. Então talvez fosse importante você poder trazer, né, a partir disso, algumas coisas a esse respeito, né? O que é, né, se trabalhar, né, a questão do nome numa análise. Já temos aí também perguntas. Eu não sei se você quer falar um pouco antes, a partir do que eu, né, trouxe para você, ou se você quer ouvir também os colegas e aí você faz assim uma intervenção a partir das perguntas. O que você prefere? Eu acho que eu poderia falar um pouquinho sobre isso que você deu aí como introdução, porque eu acho que isso até leva os demais pessoas que estão aí na assistência a depois poder articular outras coisas, outras questões a partir disso, né? Então, assim, eu trabalho essa questão do nome há muito tempo. Desde que eu entrei na escola, eu fui fazendo anotações de coisas que eu ouvia, fui lendo sobre isso e estudando. E um texto da Teresa Nazar, que eu trouxe hoje um pequeno trecho ali, ele traz algo que é de uma importância fundamental não só na análise, mas assim, que há um atravessamento da fantasia na análise, que há algo da fantasia, da cena fantasmática que se atravessa quando algo do nome pode ser lido de alguma maneira pelo sujeito que está em análise. Isso é algo da maior importância. Evidentemente, não é qualquer. Claro que para cada sujeito vai ter um valor distinto o que isso vai trazer para ele, mas é algo muito importante. E essa questão era muito forte ali nessa análise, né? Era algo que não conseguia ser dito, que não conseguia ser traduzido. O que era aquela rejeição completa aqui, né? E outra coisa que a Teresa Nazar traz nesse texto, que eu também achei importantíssima, que eu levei para o nosso cartel Estudo sobre o Passe, eu levei esse texto, que é sobre nomeação e nominação, que a Teresa diz que é impossível você querer uma nomeação numa escola sem que você tenha feito algo a respeito da sua própria nominação, que a nominação é dar o nome, que é o nome próprio do sujeito, né? É dar um nome àquele sujeito. E a nomeação é a nomeação, por exemplo, de um AME ou até o AE, que vem depois de um passo. Então, assim, eu acho da maior importância essa travessia, que algo desse nome possa ser dito em algum momento.
O que ele é para aquele sujeito. Sim. Isso é o que eu consigo pensar agora. Então, se você acha que está bom, a gente pode ir para as perguntas. Tá ótimo, Helena. Eu acho que isso já, né, abre assim, bastante perspectivas aí de discussão, né? Vamos passar as perguntas, que aí, com certeza você vai retomar esse ponto aí. Tá? Sim. Então, acho que tem uma ordem, vamos ver aqui. Acho que sou eu. Isso. E aí, é? Natália e Tereza Meloni. Tá ótimo. Obrigado, Alexandre. Ô, Helena, adorei o texto e já faz tempo que, de fato, você trabalha essa questão do nome, né? Sim. Sem você me falar muito sobre isso, eu vou percebendo, né? Toda vez que te vejo falar. Só que, assim, hoje eu fiquei pensando de como o Terezinha te fez trabalhar, sabe? E eu achei isso muito interessante, assim, porque não foi sem isso, sem esse nome Terezinha, sabe? Você, no seu texto, você coloca até que tirou, parece, né? Assim que eu entendi. Tirou esse nome e colocou Tereza. Mas será que isso, de alguma maneira, é algo assim que acho que a função de um nome não é de ser traduzido exatamente, né? Então, assim, parece, eu te escutando hoje, eu fiquei pensando assim, gente, como o Terezinha te colocou para trabalhar, sabe? Você fez bom uso disso, para além dessa questão de ter tirado ele, sabe? Parece que não foi exatamente isso que fez uma função, talvez a análise, ou isso junto, mas eu fiquei pensando, caramba, e muito engraçado, porque assim, eu estava aqui antes de de me colocar a falar, né? E eu estava preocupada em, sem querer, soltar um Tereza. Tereza? Aí eu estava aqui me vigiando, não, Helena. Tem que falar, Helena. Essa foi a sensação que me deu, sabe? Aí eu queria te falar isso. É isso. Pode seguir, eu acho que aí as outras pessoas falam alguma coisa, depois eu comento. Tereza Meloni. Oi, Helena, Tereza, Helena. Bom, é curioso, né? Essas coincidências são muito interessantes, né? Porque eu acho que a função do nome é fazer um furo. A função no nome é fazer um furo a ser decifrado, a ser rebordado. E eu acho que, nesse momento, eu até escrevi isso para você, você, de alguma maneira, fez um bordado, uma borda para esse furo que está atravessando a escola, que é a questão da nomeação, né, que tem sido discutido muito. Agora, eu tenho uma questão que, na verdade, ficou para mim de um trabalho que eu escrevi sobre a Teresa d'Ávila. Não sei se você tomou conhecimento. Não, eu reli agora, Tereza. Reli agora. Pois eu entrei atrasada. Você até, quando eu estava entrando, você estava falando da Teresa d'Ávila, né? E isso tem muito a ver, porque, na verdade, o Terezinha era o nome que eu deveria ter em homenagem a Santa Terezinha, porque existe Santa Terezinha do Menino Jesus dos portugueses. Mas essa Santa Terezinha do Menino Jesus dos portugueses nada mais é do que um desdobramento, uma outra apresentação da Santa Teresa d'Ávila espanhola. Pelo menos até onde minhas pesquisas foram, que não são pesquisas litúrgicas, não são da liturgia da igreja, tem que ser uma pesquisa documental mesmo, histórica, né? Bom, enfim, ficou desse trabalho para mim uma questão, porque eu nesse trabalho chamo fazer-se nome. Não é fazer um nome, é se fazer nome. E eu falo isso no meu trabalho, já falei outras vezes, eu trabalhei um seminário um ano inteiro com a questão da nomeação, do nome do pai, etc. E ficou nessa questão. Eu vou colocar, não sei, aí alguém pode contribuir. É uma diferença? Eu acho que sim, mas vamos lá. Fazer-se nome é um passo além disso que você está chamando dessa travessia
na fantasia, né? Numa análise se atravessa na fantasia, e nessa travessia da fantasia está presente o nome, sim, enquanto nominação, ou seja, enquanto ato do pai. Sim. Porque se há fantasia, ali está o ato do pai. É o ato do pai que pode, de alguma maneira, construir essa fantasia. Então, numa análise na travessia da fantasia, há um atravessamento dessa nominação do pai, e você disse agora mesmo que seria, então, uma outra maneira de ler o mesmo nome. Ok. A pergunta é distinto, são tempos distintos, uma outra maneira de ler o mesmo nome? É distinto disso que eu, no meu trabalho, digo fazer-se nome, e quando eu digo isso, eu quero mais ou menos me apoiar no que Ulisses fez. Ulisses, a meu ver, não fez só uma outra leitura para o nome dele. Ele se fez no... Oh, meu Deus, Ulisses. Olha o que eu estou dizendo, que bonito. Pois é, eu estava aqui. É isso aí. Eu estava aqui. Mas é assim, isso gente... mesmo, é isso mesmo. Joyce se fez Ulisses, por isso que eu estou chamando Joyce de Ulisses. Pois é. Mas, enfim, vocês entenderam? Joyce se fez Ulisses, ele se fez nome através da obra dele. E eu acho que há uma distinção, eu acho que isso é um passo a mais do que isso que a gente vê nos percursos de análise, como a travessia da fantasia, sendo uma outra forma de ler o mesmo nome. Obrigada. Mais alguma pergunta, não? Eu queria só aqui, as Terezas, né, que estão presentes, eu desconheço essa Teresa portuguesa, mas a Santa Teresinha de Lisieux é francesa, e é do século XIX. Então, não sei se tem uma Teresinha portuguesa também. Vocês, Terezas, podem procurar, se interessar. Eu fiz uma longa pesquisa, inclusive, quando estava estudando na Fiocruz, quando estava fazendo mestrado, porque essa Teresa d'Ávila, que deu a Santa Teresinha, isso tem livros e tal, ela foi a primeira classificação de doenças mentais que se tem conhecimento documental. Sim. Né? Aliás, eu falei com você na época muito, a gente trocou umas figurinhas sobre essa Teresa d'Ávila. E eu achei, né, em vários documentos, a imagem é a mesma, Santa Teresinha do Menino Jesus tem aquelas rosas, a imagem é a mesma, a data de nascimento é o mesmo, entendeu? É da espanhola, só que ela recebeu esse nome em Portugal, Teresinha do Menino Jesus, diferente da Teresinha de Lisieux. O que eu consegui, que eu até falei aqui no texto, que a Santa Teresinha do Menino Jesus se chamava Marie-Françoise Thérèse Martin. Mas também pode não estar correta a informação. Nenhuma delas... É francesa, nasceu em Lisieux. É muito difícil. Então, essa que você falou é a francesa. Tem o santuário dela lá, o santuário é belíssimo, né? da Teresinha de Lisieux. É muito difícil fazer pesquisa biográfica de santo, porque a vida que a igreja conta não é a vida real, é a vida santificada. Eu apanhei muito, sofri muito, porque me mandavam muita bibliografia, eu chamo de eclesiástica, sei lá, religiosa, e aí eles contam a história a partir da visada religiosa. É muito difícil fazer biografia de santo. Bom, mas, enfim, a questão é essa. Faz-se nome, atravessa, se há distinção, não há? Sim. Bom, tem mais alguém que quer comentar ou perguntar alguma coisa? Senão eu falo. Nada mais escrito. Né? Tá. Então, bom, Natália, você fica aí fazendo revelações, né? Mas é curioso que, de alguma maneira, eu tenha transmitido essa questão com esse nome especificamente. E eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de lado, passar batida, que a nossa escola tem, na sua história, na sua fundação, uma Teresa que não é qualquer, né? E tem outra Teresa, que é essa que falou agora há pouco, que são duas pessoas muito marcantes. E não se pode dizer até que ponto isso
mexeu mais ainda com essa questão, mas é uma questão que sempre existiu. O nome, ele recobre o buraco, né? Então, fazer um bordado nisso, uma borda, de alguma maneira, construir algo que vai passar pelo simbólico e pelo imaginário, eu acho que numa análise a gente pode dizer que é algo de uma borda, né? Mas o nome, ele é sempre um enigma, né? Sempre uma questão, e não é necessariamente algo que se considere como um prêmio, porque ele pode ser um nome lindo e provocar uma questão, mas por que esse nome? Por que, dentre outros filhos, eu recebi esse nome? Porque... Helena, desculpa. Posso? O Lacan, eu não posso citar o seminário, que eu não estou me lembrando. O Lacan é literal quando ele diz: a nomeação, o nome do pai faz furo, ele não encobre. Pois é, furo. Ele faz o furo, ele não encobre o furo, entendeu? Ele não encobre, ele faz... deixa eu ver até como é que é. Ele recobre, ele não recobre, ele faz tampa. Tanto que ele diz, é o nome do nome do nome do nome. Vai só bordeando, entendeu? Ele não recobre. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, que eu venho pensando até. Eu acho que tem a nomeação, né, que é essa furada, que é um nomear. E existe também, eu acho que isso que a Helena está trazendo, de um recobrimento, que é o nomear para. Então, talvez um nome possa ter esses dois lados, digamos assim. Né? Interessante. O interessante, quando a gente pensa em nomear para, né, eu acho que é de um recobrimento. Né? É nomeação. É nomeação. Nomear Sim. para é nomeação. Exatamente. Nomear para, não é nominação. Tem critérios, você está nomeando para alguma coisa. Isso. Né? A nomeação do ministro tal, a nomeação do fulano, do chefe tal, do diretor tal. Isso é realmente encobrimento, porque é tomada imaginária. E eu acho, sabe, gente, o nome que a gente recebe, né, do pai e da mãe, tem essas duas coisas. Né? E talvez numa análise a gente possa ir tirando esses recobrimentos para ver o que a gente vai fazer com ele. Né? Por isso que eu falei para a Helena que mesmo tendo tirado Terezinha, caramba, você fez muita coisa com ele. Né? Eu concordo com a Natália. Eu acho que a Natália traz realmente assim, uma leitura bem interessante do próprio texto que a Helena nos traz, né? E essa dupla incidência do nome, né? Fazendo furo, mas também encobrindo, né? Produzindo um velamento. Uma tomada simbólica e numa tomada imaginária. Não por acaso esse nome vai ser atravessado ao longo de uma análise, né? Ele dá muito trabalho, né? Ele convoca muito trabalho, né? Pois é, Helena, se você tivesse tomado, né, o Terezinha nessa função de nomear para, aí eu acho que você estaria lascada, entendeu? Sim. No sentido ruim, digamos assim, mas eu acho que você pôde, de alguma maneira, descascar isso, né? Lascar mesmo. Então, foi isso que eu senti hoje, te escutando, sabe? E, caramba, você tirou o Terezinha, mas como ele te fez trabalhar, sabe? É paradoxal essa questão. Você tirou, mas, na verdade, você parecia que estava reafirmando ele, mas de uma maneira interessante, né? E essa questão da nomeação me fez lembrar da distinção que o Lacan faz entre ação e ato. Ele diz que são coisas distintas. Então, a nomeação é a ação de nomear. E o ato de nomear é nominação. Agora, é interessante que o enigma e todo o quiprocó já é montado antes,
porque foi dito a ela que tinha sido registrada assim que nasceu. Quando ela precisou da certidão, ela verificou que ali também havia uma inverdade. Quer dizer, então, são vários enigmas, né? E depois ela foi devagarzinho, devagarzinho, construindo o próprio nome. Pois é, que é esse o ponto, né? É como o Pedro diz, que com aquela pedra ele ia riscar, escrever a própria história. É quando você toma posse daquilo que é seu e que você vai fazer algo com isso. Agora eu posso fazer algo com isso, né? E não ficar reclamando. Mas isso foi, assim, há muito mais elementos nessa história que durante a análise apareceram em sonhos e em várias situações. Quer dizer, não é algo qualquer que passou-se assim com essa tranquilidade. Há toda uma caminhada para poder chegar a fazer algo com isso. Sim. Toda criança, em determinado momento, na primeira infância, que eles perguntam: por que vocês me deram esse nome? Por que João? Por que João Caetano? Meu neto perguntou: pai, por que João Caetano? Aí o pai explicou. E eu me lembro de eu perguntar ao meu pai por que Maria Cecília. Tem isso. Justamente. A neta da minha irmã, que até por sinal está aqui, e ela é psicóloga, a netinha dela mais velha, que se chama Valentina, deram na família lá apelido de Nina. Chegou uma hora, ela falou: não sou Nina, eu sou Valentina. Ela não quer, ela quer ser Valentina. Muito legal. Ela tomou posse do nome dela, meu nome é esse. Helena, tem a Carolina, espera aí, a Carolina que está participando, ela fez uma colocação, acho importante ela poder falar. Antes dela falar, eu queria fazer um comentário sobre... A Emília falou da inverdade, eu gostei muito de escutar essa inverdade, porque inverdade talvez não seja a não verdade, né? Mas seja uma verdade uma verdade que o nome porta, sobre a qual nós não temos nenhum acesso, a um impossível, né, de saber. Né? O nome porta esse furo, né? Um impossível de saber sobre o desejo do outro, né? Então, eu achei interessante, né? Porque essa inverdade ela diz mais dessa verdade que é, né, da ordem de um acesso impossível do que propriamente de uma não-verdade, né? De um inverídico. Né? Não sei se a Emília concorda comigo, mas foi assim que eu a escutei. Porque o saber ele começa quando a verdade termina. É no limite da verdade que o saber surge. E essa explicação, Cecília estava falando, que o pai explicou, ela, na verdade, como a Emília falou, é um outro enigma em cima do enigma do nome. Por isso que o Lacan diz nome do nome do nome do nome do nome. Não tem nomeação possível. Sabem, de fato, o porquê da escolha. Nem os pais sabem. Não tem. De fato, né? Sabe por que eu pensei? Meu filho já me perguntou por que o nome dele era Arthur. E eu já contei histórias diferentes. Né? Falei do rei Arthur, depois falei do todos os homens da família com a letra A. Cada hora eu vou dando um outro sentido, né? Não sei o que Você vai se virando, né? Como é que isso vai cair para ele? Mas eu já me percebi assim. Né? Aí cresce, vai para análise coisa e diz... só. Aí cresce, vai para análise e diz que você mentiu várias vezes sobre o nome dele. Mas o melhor para poder acontecer ele para análise. O nome é uma mentira, porque o nome é ficção. Sim. Isso. Qualquer nome é ficcional, ele é sempre uma mentira. Ele não diz nada. A gente é que quer que diga alguma coisa. Terezinha, Teresona, Paulinha, Paulo, essas coisas. Mas a mentira, se a gente pegar pela perspectiva da psicanálise, também não é, né, uma não-verdade. Né?
né? É interessante isso. Mas, enfim, a gente podia ouvir a Carolina, que ela está participando, ela fez um comentário aí, acho que é importante a gente escutar as pessoas que estão, né, nos Carolina se assistindo. nomeou como caloura. Achei engraçado, Carolina. Caloura. É. Que legal, deixa eu ver. Helena, depois eu queria colocar um comentário também. Tá bom, ótimo. Boa tarde. Na verdade, eu só coloquei a pergunta, eu nem pretendia falar, mas vou perguntar, vamos lá. Eu fiz o curso de introdução agora, então ainda estou naquela fase em que eu fico tentando entender o que vocês estão falando. Muitas vezes eu fico mais confusa do que eu entendo, mas enfim... ouvindo a Helena falar, enfim, toda essa questão do nome, obviamente que eu fiz uma identificação com uma história minha, e aí eu fiz essa pergunta que pretendia ser completamente pessoal, e agora vai ficar um pouco pessoal, porque eu vou falar ela. Eu perguntei até que ponto, e agora, de certa forma, a Tereza falou um pouco sobre isso, né? Até que ponto... Porque ela falou assim, que eu acho que foi a Tereza que falou que o nome não quer dizer nada e a gente que quer que ele diga. Então, eu perguntei até que ponto, ao tomar conhecimento do que inspirou os pais a nomeá-lo daquela maneira, até que ponto isso pode fazer com que o indivíduo ele fique identificado com a fonte dessa inspiração como se fosse um destino ou uma notícia de si mesmo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Muito boa questão. Muito boa. Então, eu acredito que, com certeza, é possível essa identificação, e ao que ela vai levar, não se sabe. Depende, claro, de cada história, de cada sujeito. Mas pode ser uma sobredeterminação, como outros tantos ditos dos pais. Como, diante da subjetividade, não se pode dizer isso acontece, irá acontecer, ou não tem como responder, mas com certeza pode ser tomado como sobredeterminação. Aí o Abílio para contar uma história. Principalmente, né, Helena, quando esses nomes acarretam um nome religioso, né? As promessas dos pais, e que o sujeito alguma fica... coisa... Desculpa, né? Elisa. Eu reconheci pela voz também. Pois é, Elisa, e eu lembrei aqui de uma história que eu tenho. O meu avô se chamava João, por parte de pai, e um primo meu recebeu o nome dele. E o meu avô era aquele cara cheio de mulheres, etc. E aí eu lembro de um dia, o meu primo, bem jovem ainda, a gente deveria ser adolescente, ele falou assim: eu sou igual ao meu avô, tipo, pego geral, né? Então, isso é uma marca, né, que vem como uma sobredeterminação. Tem questões interessantes que eu queria trazer, que é a questão da letra, o papel da letra no nome. Eu vou mudar tudo aqui para não haver possibilidade de identificação, mas existe um psicanalista, meu amigo, eu vou mudar o nome dele, vamos supor que o nome dele seja Newton, tá? E ele foi nomeado Newton com Y, em homenagem a um irmão que tinha morrido, bebê. Nasceu e morreu logo, a mãe engravida de novo, dá o mesmo nome do filho que morreu, só que o pai, ao registrar, resolveu trocar o I pelo Y. Tá? E essa questão da letra, a letra no sentido do traço, né? Daquilo que é traçado para rodear um buraco. A letra, em Lacan, tem essa função, né? De alguma forma, desenhar o buraco. Então, esse buraco, que seria um buraco como a colega falou, a caloura falou, Carol, da identificação com esse irmão morto, né? Ele foi salvo, eu quero entender isso como o pai realmente que nomeou, ao trocar marcou a diferença. Exatamente, o pai marcou a letra. Esse não é aquele. Exatamente.
Ele hoje é psicanalista, não por acaso. Mas não é esse nome, não adianta procurar, porque não é esse nome. Claro. Nós temos ainda a Ana Luísa e Tereza Nazar, que gostariam de fazer colocações. A colocação que eu queria fazer foi a partir até da fala da Cecília. Na hora a minha internet caiu, enfim. Mas a Cecília estava dizendo isso, né, das crianças que sempre se perguntam, né, por que, né, para os pais, por que vocês me deram esse nome, né? E aí eu fiquei pensando que essa é uma pergunta fundamental, né, porque eu acho que ela aponta para um começo de separação do outro, né, assim, num momento de constituição, né? Então, é uma pergunta fundamental para fazer desse nome um nome próprio, né? Porque primeiro esse nome é dado pelo outro, então é uma cola com esse outro aí que deu esse nome por algum motivo, né? E poder fazer disso o próprio nome, né? Era só isso que eu queria colocar. Muito bom, Helena, gostei muito do trabalho. Obrigada pelo comentário. E é isso mesmo, né? Quando aquele sujeito começa a ser alguém, se reconhecer como alguémzinho. Que ele pode fazer essa pergunta sobre o nome. Tereza Nazar, você está sem microfone. Está sem microfone. Tereza, você está... Foi. Eu só consegui chegar agora, mas peguei a discussão, e esse assunto me interessa. Então, eu queria fazer uma observação, porque essa questão do nome próprio, né, que de próprio não tem nada a princípio, ele pode se tornar realmente um nome próprio, quando o sujeito se apropria, né, de alguma coisa que não é a significação, ou melhor, não é o sentido dado, né, o sentido que vem pelo imaginário simbólico dos pais. Porque, na verdade, todo nome ele é um buraco que recobre um buraco, de fato. Porém, no momento em que o sujeito ele começa a se descolar desses efeitos imaginários, né? O cara está completamente colado no imaginário, né, desse avô. E sem outra possibilidade, se não se identificar a isso, né? Mas, a partir do momento que ele vai, evidentemente, numa análise, trabalhando, né, os significantes que que constituíram, né, todas essas identificações, e ele vai desbastando esses sentidos, ele pode chegar, né, a, de fato, se apropriar do quê? Daquilo que no nome é perda. Porque o que é enigmático no nome, né, o que é enigmático e, ao mesmo tempo, siderante no nome, é porque aquele sentido que é dado quando ele pede uma explicação, alguém pede uma explicação sobre o nome que recebeu, não é suficiente. Não é mesmo? Definitivamente não é suficiente. O que se diz sobre um nome não é suficiente. Por quê? Porque se trata de um enigma que é o próprio sujeito que precisa desvendar. É ele quem tem que ir desbastando o sentido e ficar com aquilo, porque esse sentido que é dado ao nome é um sentido fálico. Todo nome carrega uma significação, evidentemente, fálica, né? Ele terá que desbastar esse sentido e inventar alguma coisa que não estava lá, né? A Tereza Meloni quer me fazer uma pergunta? As perguntas são para a colega aqui. Então, se eu não posso, não posso. Não, pode fazer, Tereza. Fique à vontade. Uma Tereza perguntando para a outra, na maior intimidade. Vou fazer mesmo sem poder. Uma Terezinha para outra. Isso, Terezinha é um cacete, entendeu? Que eu já me descolei dessa Terezinha. Ô, Tereza, isso que você está falando, né,
me fez pensar o seguinte: o nome é sempre um enigma, ele não é suficiente para encobrir, porque o nome do pai é insuficiente para encobrir o desejo da mãe, e é esse resto de furo que resta, para além do nome, é que é a origem do desejo. Exatamente a impossibilidade de um nome recobrir todo o vazio, todo o buraco, e manter o enigma, ou seja, outra maneira de dizer, o nome encobrir o desejo da mãe, é que deixa esse espaço de enigma onde vai ser montada a questão desejante do sujeito. Estou falando besteira? Muita coisa? Não, de modo algum. Inclusive, o desejo da mãe é enigmático até para a própria mãe. Aquilo, por isso que é insuficiente quando alguém pergunta a origem do seu nome aos pais, a mãe, o pai, seja lá quem for, a resposta ela é fraca, né? Ela não convence. Sempre. Por isso que há várias histórias contadas. E a Natália relatou, acho que a Teresa Nazar ainda não tinha entrado, sobre o filho dela, perguntar várias vezes e cada vez ela conta uma história diferente, porque não tem, né? Não tem esse sentido todo. Às vezes é o nome de um familiar, etc., mas não necessariamente está ligado a nada. Sim. Né? Pode ter sido uma mera ideia. Adoro esse nome, ponto. Mas é preciso a gente fazer alguma ideia, é preciso colocar algum imaginário. Sim, não vamos cair de pau no imaginário, porque sem imaginário não há enigma. Não. O enigma é exatamente essa borda, né, de nonsense, mas tem que ter o sense. Né? Helena e Abílio, a Shirley quer fazer alguma pergunta. Ela levantou a mão aqui. Tá ok. Bem-vinda, Shirley. A palavra é sua. Sem microfone. Liga microfone, Shirley. Faz muito barulho. Está dando para ouvir? Agora sim. Agora sim. Helena, muito bonito o trabalho. Eu não peguei do iniciozinho, mas eu peguei mais da metade. Muito bonito, até porque suscita essa questão, né, de falar das histórias, né? Eu acho que justamente esse ponto, né, que a Melone já tinha falado, você trouxe no trabalho, a Teresa Nazar falou agora novamente, né, remete a isso, né, de que esse buraco que não é recoberto é fundamental. O preocupante, eu estava pensando, eu queria colocar isso, é quando justamente esse nome é signo mesmo, eu acho que está correto, signo, né? Aquilo que representa efetivamente algo para alguém, esse nome realmente está aprisionado a um sentido para esse outro primordial. Espero não estar falando besteira. E, assim, é muito interessante porque, no caso, mãe de gêmeos, tem que explicar mais ainda, né? Eu sou mãe de meninas gêmeas. E aí, além de dizer por que escolhi cada nome, antes de você entrar na sala de parto, por conta da pulseirinha, você tem que determinar o nome de quem vai ser a primeira gemelar e a segunda gemelar. Você escolhe antes. E aí a gente ficou meio assim, como vai escolher? E muito interessante, porque quando eu pensei num dos nomes, eu pensei em alguns significantes que têm tudo a ver com aquela que veio a ser a dona do nome. E o outro nome, eu liguei a outras características, inclusive físicas, né? E uma é diferente da outra, que tem tudo a ver com quem se tornou a dona desse segundo nome. Então, você ainda tem que explicar isso. Mas como é que vocês escolheram quem ia ser quem ia receber esse nome, que seria a primeira gemelar, e a segunda? E aí é interessante, porque, por mais que você diga, tem algo que você não consegue dizer. E aí eu fiquei pensando, né? Ainda bem, porque permite justamente tudo isso que a Helena apresentou hoje aqui para a gente. Era só isso que eu queria colocar. É maravilhoso, adorei. Maravilhoso, adorei muito bom. E realmente você vê como é que é, né, a questão para as meninas. Por que eu recebi esse nome? É uma coisa muito interessante. Quem está falando? Gêmeos aqui, oi, gente. Caio. Um adendo bem rápido. Meus gêmeos aqui, o Mostarda e o Ketchup, vivem com uma contradição curiosa, que o Mostarda é o mais velho, é o Miguel,
E ele foi o nome escolhido por mim, que é o nome do meu melhor amigo de infância e meu melhor amigo hoje. E o Tom, que é o ketchup, foi escolhido o nome pela mãe. E há uma curiosidade que, desde fisicamente até a personalidade, é o inverso. Miguel é muito parecido com a mãe e o Tom é muito parecido com o pai. Eles ainda não me perguntaram por que um tem cada nome. Mas toda vez que eu percebo quanto um é parecido com a mãe e o outro é parecido com o pai, eu me imagino na contradição de ter que explicar por que os nomes deles vieram trocados e foi mero acaso. Ô, Caio, toda vez que eu vejo essa sua foto, para mim é um enigma. Falo, que Maravilhoso. é isso, gente? É que eles nasceram no carnaval, esse é o primeiro aniversário deles, e estava em pandemia. Então, não teve carnaval. Então, é uma festa em casa e a gente se fantasiou pro aniversário deles. Muito legal. Amei, Caio. Obrigada. Helena, uma pena a gente ter que, né, finalizar. Muito bom, uma delícia aí esse encerramento do nosso caderno clínico, com ótimas questões para discussão. Bom, espero que a gente possa retomar no próximo ano. Quem sabe aí a gente mantém esse projeto aí, o caderno clínico, né? Vamos conversar, vamos ver quem vai poder se ocupar e pensar sobre isso. Mas, enfim, te agradeço imensamente por você ter fechado aí o ano, o nosso Com chave de ouro. E agradeço a todos os colegas que, ao longo do ano, trabalharam aqui comigo no Caderno Clínico, trazendo ricas contribuições. Oi. Seria bacana botar os participantes para trabalhar também. Carolina, acho que Caio também. Caio eu vejo sempre. Isso, Natália. Vamos conversar sobre isso, né? Esse ano passado a gente não conseguiu colocar o caderno clínico, né, em funcionamento. Esse ano nós conseguimos, mas então vamos adiante, vamos pensar nessas propostas. Ótimo. Tá? Então, gente, muito obrigado a todos aí pela presença. Muito obrigado aos colegas que falaram aqui no caderno clínico. Tá? Foram Obrigada. Tchau. Obrigada pela participação de todos, a Bili pelo convite, a escola, que dá sempre a oportunidade de a gente falar. Obrigada a todos. Parabéns, tchau.